Drops ambiental. 1 minuto para repensar. Poluição sonora. A poluição sonora é um dos maiores problemas ambientais, que ocorre quando emitidos sons em grande volume nos grandes centros urbanos ou até em áreas mais afastadas. Acontece quando o som altera a condição normal de audição em um determinado ambiente, trazendo o excesso de ruídos e podendo causar danos à saúde humana e dos animais. Embora não se acumule no meio ambiente como outros tipos de poluição, causa vários danos ao corpo, à qualidade de vida das pessoas e à fauna. Por isso, é considerada um problema de saúde pública mundial. O que provoca a poluição sonora? O som é a sensação auditiva que o ouvido é capaz de detectar, sendo definido como a compressão mecânica ou onda mecânica que se propaga em algum meio. Sons de qualquer natureza podem se tornar prejudiciais à saúde, quando emitidos em grande volume, ou seja, elevada intensidade. O termo ruído, nesse contexto, é um barulho, som ou poluição sonora não desejada que pode prejudicar a percepção de um sinal ou gerar desconforto. O ruído sonoro é um som que prejudica a comunicação. É constituído por um número alto de vibrações acústicas que elevam a pressão sonora, sendo muito prejudicial aos seres vivos. Quais riscos essa poluição traz? A medição da poluição sonora envolve o uso de instrumentos de análise acústica, como medidores de nível de pressão sonora, SPL. Esses dispositivos capturam a pressão das ondas sonoras e convertem em valores numéricos em decibéis. O decibel, dB, é a unidade de medida utilizada para medir a intensidade do som, chamado de volume ou altura. Ela mede a relação entre os picos e depressões de uma onda sonora. A medição é realizada em pontos estratégicos, considerando fatores como fontes de ruído, distâncias e horários. A análise dos dados coletados permite avaliar os níveis de exposição ao ruído, identificar fontes problemáticas e verificar a conformidade com regulamentações de controle de ruído. Se os números forem altos, significa que há muita poluição sonora. A exposição prolongada a níveis elevados de ruído está associada a problemas de saúde como distúrbios do sono, aumento dos níveis de estresse, hipertensão arterial e déficits cognitivos. A poluição sonora também pode afetar negativamente o desenvolvimento infantil, prejudicando a concentração, o aprendizado e o desempenho escolar. Além disso, trabalhadores expostos a ambientes ruidosos estão em risco de perda auditiva induzida pelo ruído. Para a Organização Mundial de Saúde, OMS, a poluição sonora de 50 decibéis já prejudica a comunicação e, a partir de 55 decibéis, pode causar estresse e outros efeitos negativos. Ao alcançar 75 decibéis, a poluição sonora apresenta risco de perda auditiva se o indivíduo for exposto a ela por períodos de até 8 horas diárias. Muitas pessoas com autismo, idosos ou pessoas doentes, sentem incômodo com sons que, às vezes, passam despercebidos pela maioria. É a chamada hipersensibilidade auditiva. Respeitar os ambientes e os horários de silêncio é essencial para uma convivência social saudável. A poluição sonora afeta animais selvagens, causando alterações comportamentais, migrações não naturais e até diminuição da reprodução. Essas consequências têm efeitos cascata, influenciando a dinâmica das populações e a estrutura dos ecossistemas. Além disso, a interferência sonora pode comprometer a polinização, a comunicação entre espécies e a predação, o que pode levar à escassez de alimento, por exemplo. Muitos animais domésticos também sofrem com os ruídos excessivos, causando estresse, alteração de comportamento e até doenças. É necessário refletir e prestar atenção ao excesso de barulho para não prejudicar os pets. A gestão da poluição sonora envolve regulamentações para limitar os níveis de ruído em áreas urbanas e industriais, uso de materiais isolantes e técnicas de design para reduzir a propagação do som. A perturbação do silêncio também é crime. A conscientização pública sobre os efeitos negativos do ruído excessivo também é fundamental para a melhor convivência e qualidade de vida da cidade. O que podemos fazer para ajudar a combater o excesso de ruídos? Baixar o volume. Quando estivermos ouvindo música ou assistindo TV, podemos escolher um volume que seja confortável, mas não muito alto. Usar fones de ouvido. Se quisermos ouvir algo mais alto, usar fones de ouvido ajuda a não perturbar as outras pessoas e os animais. Mas, é importante lembrar que o excesso do uso de fone de ouvido também é prejudicial à audição. Conversar sem gritar. Podemos falar com os outros em um tom de voz normal, em vez de gritar, para não aumentar a poluição sonora.
Cuidar dos animais. Se tivermos animais de estimação, é importante cuidar para que eles não se assustem com barulhos altos. A poluição sonora é um desafio complexo que afeta tanto os sistemas naturais quanto os humanos. A compreensão dos impactos ambientais e de saúde, aliada a estratégias de gestão e ações adequadas, é fundamental para minimizar os efeitos prejudiciais da poluição sonora e promover ambientes saudáveis e equilibrados. Faça sua parte. Tenha empatia pelas pessoas e animais. Respeite a lei do silêncio.